Boa tarde, CACDista. Boa tarde, prezado candidato, prezada candidata ao concurso de admissão à carreira diplomática. Para quem não me conhece, eu sou César Augusto, eu sou o idealizador aqui do canal Desenvolvimento Humano Sustentado, canal onde você está e no canal onde você é muito bem-vindo. Esse canal, para quem não sabe, tem duas grandes frentes. Uma frente que trabalha com os conteúdos para o concurso de admissão à carreira diplomática, então você vai encontrar aqui no canal uma série conteúdos para o CACD e numa outra frente chamada série DHS, que é uma série sobre desenvolvimento humano sustentado, que, claro, dialoga muito com a primeira série de conteúdos para o CACD, especialmente para você que quer se tornar diplomata. Muito bem, esse vídeo especialmente é um vídeo bastante curto e eu vim aqui para compartilhar com vocês a experiência da primeira vez. Sim. Quem nunca teve a primeira vez? E quem teve a primeira vez nunca esquece. Eu estou falando de uma outra coisa, mente fértil. Eu estou falando da segunda e da terceira fases do concurso de admissão à carreira diplomática, nas quais eu debutei esse ano, CACD de 2017. Queria trazer aqui para vocês a experiência de ter feito essa prova, sem entrar naturalmente no mérito do conteúdo, porque nós faremos vídeos apropriados sobre sobre cada uma das disciplinas, mas eu queria falar com vocês um pouco sobre a experiência do que é estar na segunda e na terceira fases e, sobretudo, como foi o CACD de 2017. Muito bem, a gente está uma semana das provas, do final do processo seletivo, e eu queria começar pelo final de semana da segunda fase e falar um pouco sobre como foi a prova do sábado, a prova de língua portuguesa, e como foi a prova do domingo, a prova de língua inglesa. No caso do sábado, eu tenho a impressão que não houve grandes novidades. A sensação é de que os candidatos estavam bastante tranquilos, preparados e talvez tenham se surpreendido um pouco com o texto da redação, embora a professora Vivian Barros, que vocês bem conhecem, tenha acertado o tema durante a sua preparação do intensivo. Então, os candidatos que exercitaram o tema durante a preparação do intensivo tiveram condições de discorrer de forma mais tranquila e mais segura pelo conteúdo. Não é garantia de muita coisa aqui entre nós, mas ajuda porque você já vai com argumentos um pouco mais fechadinhos, um pouco mais coesos, né? Então, os candidatos da professora Vivian Barros que fizeram esses exercícios certamente tiveram essa pequena vantagem comparativa. Mas, de todo modo, nada que um candidato bem preparado para a carreira diplomática não pudesse desenvolver ali na hora. Porque, afinal de contas, quando nós fazemos os cursos específicos no mercado, aliás, eu fui aluno da professora Vivian, recomendo, quando a gente faz os exercícios para a segunda fase, a nossa função é exatamente o nosso objetivo é estar preparado para qualquer tema. Então, poderia ter vindo do Saramago, poderia ter vindo outros temas que certamente os candidatos que fazem cursos específicos certamente estavam preparados. E nesse sentido, então, a prova de português sem surpresas. Bem, em relação à prova de língua inglesa, a prova do domingo, a grande novidade da prova do domingo foi o summary. O summary, pela primeira vez, veio sem a quantidade mínima de palavras. E nesse sentido, o edital abre a possibilidade de você fazer summaries mais curtos. Creio eu que não tão curtos quanto 1 ou 2 parágrafos, né? Aliás, nós tivemos entre as piores respostas do Texugo Melífero um summary bastante curto, se eu não me engano, e ele é devidamente apenado também. Então, eu tenho a impressão que os candidatos que mantiveram a estratégia anterior, ou seja, aquela estratégia que é bastante difundida pelos professores especialistas que estão disponíveis no mercado, eles fizeram boas redações. Boas redações, digamos, bons summaries, porque você precisaria, em tese, ter um período, talvez 2 períodos, para cada parágrafo do texto original. E, claro, de forma reorganizada, num texto próprio,
com palavras e estruturas próprias, mas que atingisse todos os tópicos e todos os assuntos abordados. Dessa forma, você se orientando por parágrafo, em um período por parágrafo, te mantém atento a tomar todos os assuntos ali, pelo menos os assuntos incontornáveis do texto original. Então, na minha opinião, quem seguiu as orientações anteriores, já dos professores que estão no mercado trabalhando com isso há muito tempo, também não teve surpresas. O texto da tradução talvez seja um texto desafiador, porque foi um texto do professor Darcy Ribeiro, e o texto do professor Darcy Ribeiro, ele exige uma tradução primeiro para a língua portuguesa, propriamente dita, né? E depois sim uma tradução para o inglês. Talvez seja um texto bastante desafiador também para os candidatos, não esperemos notas muito altas nesse exercício. Enfim, prova de inglês também foi isso, na média, sem novidades, a não ser o critério formal aí do summary. Terceira fase. Terceira fase foi a fase que pode ser sintetizada com a palavra exaustão. Foi uma prova bastante exaustiva e levou os candidatos à sua condição física bastante testada. Comecemos por sexta-feira, prova de política internacional e história do Brasil. Na minha singular opinião, na minha humilde opinião, melhor dizendo, sem novidades, acho que a prova foi tranquila, embora a HPEB tenha aparecido naturalmente, claro, por conta da mudança da banca, com uma frequência maior na prova de política internacional. Então tivemos duas questões de HPEB, uma clássica Brasil e Argentina, meio que mostrando a presença do professor Doratioto na banca de política internacional. Mas, para candidatos também, volto a repetir, experimentados no certame, sem novidades. Quem ganhou, claro, certamente alguma projeção no mercado foi o professor Luigi, uma vez que o cara é muito bom, né? Muito bom, de história do Brasil, de política internacional, ou política internacional, história da política externa brasileira. Então, certamente, os cursos extensivos do professor Luigi estão mais do que indicados para o CACD 2018, independentemente do resultado do concurso deste ano, que para nós será uma novidade, porque a gente não sabe qual a grade de política internacional. Nós sabemos melhor sobre a grade de história, mas nós não sabemos tão bem sobre a grade de política internacional. Então, talvez teremos novidades nas notas. Agora, isso de modo algum inviabiliza a credibilidade do curso extensivo do professor Luigi. Professor, o curso intensivo eu não fiz do professor Luigi, então eu não poderia dizer se é bom, mas o curso extensivo certamente é bastante recomendado. Agora, o professor, como vocês sabem, é um grande amigo, enfim, tem uma responsabilidade, um comprometimento com a qualidade do seu curso, que faz com que o curso intensivo também seja tão bom quanto o curso extensivo. Embora eu, particularmente, conheça melhor o curso extensivo e recomendo fortemente. Prova de sábado. Prova de sábado foi a prova de Geografia e de Economia. A prova de Geografia era uma prova para ministro do Meio Ambiente. Então, se você está interessado em ser ministro do Meio Ambiente, vai lá, pega a prova e dê uma olhada na questão da gestão ambiental, que eu não sei como é que você vai fazer para colocar tudo aquilo em 60 linhas. Mas, enfim, estava lá um grande desafio. Candidatos mais experimentados, e creio aqueles que vão tirar as maiores notas, responderam todos os comandos da prova de geografia, atentando mais aos conceitos de geografia e ao raciocínio do pensamento geográfico, ou seja, a linguagem da prova creio eu, vai ser o grande diferencial da nota. Quem respondeu em geografês vai se dar bem. Quem respondeu em termos de política internacional, ou mesmo em termos de história, ou, enfim, vai se dar menos bem. Eu acho que a prova era uma prova de geografia e quem tinha bem aí os conceitos certamente vai se dar bem. Geografia da população, geografia econômica, geografia cultural estavam presentes na prova, tá bom? Até geografia física, inclusive. Essa prova essa questão de gestão ambiental, por exemplo, cobrava ecossistema, cobrava bioma, então a galera foi bastante explorada nesse sentido. Estou bastante curioso para saber qual vai ser a grade de correção, ou como vão ser as notas. A outra questão lá sobre a América Latina também, vou te falar, viu? Podia, sim, como colocar tudo aquilo em 60 linhas. Deus meu,
Mas enfim, prova é prova, candidatos com maiores notas, na minha avaliação, serão aqueles que usaram o pensamento geográfico. Muito bem, a prova de economia, lei de responsabilidade fiscal e bens públicos, temas novos, presentes aí na terceira fase. Questão de bens públicos sem novidades, eu acho que quem fez um curso de terceira fase os temas novos e quem lê um pouco sobre bens públicos não teria nenhuma dificuldade de responder ao cidadão, né, como foi a pergunta pedida, mas a questão da LRF eu acho que teria que lembrar da regra de ouro, não sei se todo mundo lembrou, teria que fazer alguns raciocínios aí, enfim, é porque eu quero trabalhar com os conteúdos, não quero entrar no mérito das questões agora, mas eu acho que exigiria alguma habilidade um pouco mais específica na questão da LRF. Não foi uma questão exatamente da LRF, tá? Só estou querendo sintetizar, mas nós vamos falar sobre isso em vídeo próprio. Então, a prova de economia realmente vai ser uma novidade. Como tradicionalmente é uma prova reconhecidamente difícil, as notas não serão muito altas. A menos, claro, que os professores da banca sejam benevolentes. Mas essa questão da LRF realmente eu acho que vai ser um grande diferencial. Prova de domingo. Prova de domingo foi a prova de direito e no período da tarde foi a prova de economia, de espanhol e de francês. A prova de direito, na minha opinião, foi uma prova clássica, com apenas uma novidade aí no caso do direito interno. Eu acho que a questão do mandato de segurança coletivo foi um pouco mais desafiador, mas as outras clássicas, né? Assim, a questão nuclear estava mais do que cantada, reforma do Conselho de Segurança para os candidatos de longa estrada mais que cantada, porque ficou na agenda do Lula um tempão, e a outra questão foi repartição de competência. Repartição de competência, claro, para candidatos do Itamaraty, para a carreira diplomática, me refiro, eu acho que era uma questão um pouco mais desafiadora, mas com algum conhecimento de direito constitucional, eu acho que daria para fazer uma boa questão, se lembrar da competência residual dos estados, porque aí a competência residual dos estados te dava chave para desenvolver a questão, né? E aí falar da competência concorrente, da superveniência, enfim, vamos falar também em vídeo próprio sobre isso. Então, eu acho que a questão as questões de direito interno serão as questões que levarão os candidatos à aprovação, uma vez que as outras duas eram questões meio que cantadas aí nos cursinhos, enfim, e os candidatos estavam bastante atentos e esperando por elas. Agora, a prova da tarde, espanhol e francês, foi a grande novidade do concurso, pela forma como essas disciplinas foram cobradas, no caso do resumo e da versão, não é mesmo? E eu tenho a impressão que a gente ainda não sabe como vão ser as notas. Textos, no caso da prova de francês, bastante difíceis, na minha opinião, uma vez que o texto para passar para o francês era um texto em língua portuguesa do Sérgio Buarque de Holanda, então foi bastante desafiador. Primeiro para poder absorvê-lo em português, não é um texto tão trivial assim, mas eu tenho a impressão que, como novidade do certame, as provas terão correções benevolentes, tanto no espanhol quanto no francês, pela novidade do formato. Mas é só uma impressão, não quer dizer que as notas serão tão benevolentes assim com aqueles que não fizeram o exercício ou fizeram o exercício de maneira negligente, assim, só por fazer. Tenho a impressão que serão beneficiados aqueles candidatos que realmente se dedicaram a fazer os exercícios, que são os candidatos que vieram efetivamente disputar as 30 vagas. Os candidatos que vieram efetivamente disputar as 30 vagas, que vêm aí na caminhada do último certame, do certame do ano retrasado e do certame do ano passado, naturalmente, vieram na pegada para conquistar 30 vagas, eles realmente se dedicaram aos exercícios domingo à tarde, sei lá com quantos neurônios, não é mesmo? Uma prova de resistência física que já vinha desde sexta-feira, mas tenho certeza que serão coroados porque são dignos e merecem pelo esforço tanto do período de preparação, que são anos de preparação, a gente sabe bem como é isso, como pela própria execução da performance de vocês na sexta, no sábado e no domingo. Tenho certeza que os melhores passarão. Os melhores deste ano, não quer dizer que sejam os melhores diplomatas, não quer dizer que sejam as melhores pessoas, muito pelo contrário. São os melhores
que estiveram em condições de fazer a prova nas condições que nos foram colocadas, tá bom? Nesse sentido, já os parabenizo de antemão, mas queria parabenizar não apenas os candidatos aprovados, mas sim de coração todos aqueles que fizeram as provas de segunda e terceira fase, porque vocês são, sem dúvida nenhuma, guerreiros pelo que construíram para ser aprovados para essas fases do concurso, como também pela disposição física, mental, de executarem a prova no seu devido tempo. Estão de parabéns por isso, se considerem aprovados e, acaso Deus não permita que estejam aprovados no ano de 2017, já estão convidados aqui de antemão para se manterem aqui no canal conosco e nos organizarmos para o CACD de 2018, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, bom domingo, passei aqui mesmo para dar um abraço, um beijo em cada um de vocês e espero vocês para a jornada de 2018. Em breve eu volto com mais informações, tá bom? Grande abraço, fiquem bem e lembrem sempre da hashtag, ó, estuda que passa. Bom domingo!